que... são. Beleza. Vamos ler aqui o que está rolando, tentar resolver. Uhum. Seguinte, problema de gases, né? Gases ideais. O gás ideal sofre uma compressão isotérmica. Ou seja, para que um gás ele seja comprimido, tem que ter um trabalho externo agindo sobre ele, né? Por natureza, ele não vai se comprimir, ele vai, a princípio, se expandir. Mas então, com o trabalho externo agindo sobre ele acaba se comprimindo. O número, o volume dele é 20 litros e foi para 5, então diminuiu bastante, né? Diminuiu 4 vezes. O número de mols é igual a 100, então tem 100 mols lá, o que é coisa pra caramba, e a temperatura 100 graus Celsius. Quanto vale o trabalho realizado pelo gás? Ele recebe ou cede calor durante o processo. Qual é a magnitude do calor trocado? Então, é um problema de grandezas macroscópicas, envolve gás ideal, só que a gente vai resolver pelo ponto de vista da energia, sabe? Na física, a gente pode resolver os problemas tanto pelo ponto de vista das grandezas macroscópicas, vetoriais, tipo força, quanto pelo ponto de vista da energia. Lá na Física 1, a gente faz isso direto. A gente começa aprendendo a lei de Newton e depois vai para as equações de energia, para resolver os mesmos problemas. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A princípio daria para resolver isso aqui por gases ideais, né? Só que está pedindo trabalho, então ele está pedindo uma grandeza de energia. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, que eu já trouxe ela, para resumir o nosso trabalho, né? Essa tabela é super útil para encontrar grandezas energéticas para Professor, gases. você está compartilhando já a tela? Sim, está aparecendo aqui para mim que você está vendo. Não, tá não. Mas eu estou compartilhando. Vou até Aqui, mandar deixa lá eu no... ver se consigo. Deixa eu ver se consigo te mandar no WhatsApp aqui. Mas ó... Ah, não. Mandei para a pessoa errada, que merda. Ó, é isso que você está vendo lá. Cara, mas eu estou mostrando. Tem que fazer alguma coisa aqui. Vê se está aparecendo agora. Não, também não. Então não sei. Só que agora apareceu aqui para mim assim, ó, esse vídeo está pausado devido a problemas com sua rede. Mas tá conectado de boa. Não sei. Moça, bem que se eu sair e entrar de novo, vai ser problemático. Será que se eu sair. Tenta aí, Vou tenta tentar. sair. Vou tentar aqui. Só um minuto. Agora sim, agora tá aparecendo. Beleza. Então tu tá vendo aí uma tabela cheia de dados associados à energia de processos específicos, né? Isobárico, que é pressão constante, isotérmico, dipático, isocórico. O que a gente tem aqui é um processo isotérmico. Estou dizendo que é isotérmico. Então, caso a gente queira resolver o trabalho, num processo isotérmico, o trabalho é igual ao calor, que é dado por nRT, ln do volume final, dividido pelo volume inicial. Então, vamos lá.
Trabalho igual. Por que que ele é igual ao calor, né? Porque aqui a gente está em primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela é essa lei aqui, ó. Variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Beleza? Como a gente está num processo isotérmico, né, se tu olhar a equação da energia interna para qualquer processo, ela sempre vai depender da variação da temperatura. Okay? Então, como a temperatura não varia, afinal é isotérmico, mesma temperatura, zero. A variação da energia interna é zero. E se ela depende só da variação da temperatura e isso não existe, ela é zero. Então, calor é igual ao trabalho. Sendo calor igual ao trabalho, e, bem, existe toda uma matemática para provar isso aqui, a gente já vai usar essa solução. Já vai usar isso, não vai obter ela. Porque senão esse é um trabalho desnecessário aqui que não é a proposta do exercício. Beleza. Veja que as únicas coisas que a gente precisa é a quantidade de mols, constante dos gases ideais, a temperatura no qual o processo ocorre. A temperatura não varia, mas ela ocorre numa determinada temperatura. Esse processo ocorre numa determinada temperatura. A gente está lá enunciado qual é. E volume final e inicial. Então vamos fazer as substituições. Qual é a quantidade de mols? 100, de acordo com o inicial. Qual é a constante dos gases ideais? Eu não lembro de cabeça, mas acho que é 8,14. Deixa eu ver aqui. Constante dos gases ideais. 8,3. 8,3. Vocês vão decorar. Se R é sempre constante, tá? Sim, sim. Temperatura. 100 graus Celsius. Só que como a gente está falando de gases, a ideia é trabalhar com Kelvin sempre. Então é 373. Tá? 100 graus Celsius são 373 graus Kelvin. Tudo bem até aí? Não, tudo bem. Volume final, 20 litros. Não, pera. Volume final, 5 litros. Volume inicial, 20. Pronto, é só resolver essa conta aqui e já era, né? Não tem nada demais aqui. Eu vou resolver no programa porque eu não estou afim de ficar errando continha. Se quiser fazer a prova real aí da minha resposta, eu vou estar saindo. Mas ele, por que tem que ser por Kelvin? Que conta de gás ideal é sempre por Kelvin. É sempre Kelvin. Sim. Tá. Agora, o porquê? Ó, a resposta está aqui. Ó. Menos 4,3 vezes 10 na 5. Esse é o trabalho. Mas por quê, né? Se tu lembrar da equação dos gases ideais, é essa aqui, né? PV igual a nRT. Ou PV sobre T igual a NR, beleza. A temperatura, ela está sempre dividindo, né? Até porque tu pode até trabalhar na situação dos estados, né? Daí é PV, T final. Ou seja, essa combinação de pressão, volume e temperatura inicial tem que ser igual a qualquer outro estado do sistema. Né? Então, a inicial é sempre igual à final, é um valor constante. É o próprio NR. Muito bem, só que a gente tem sempre temperatura dividindo. E às vezes, ocorre que a temperatura é zero em Celsius, né? Sim, sim. Celsius igual a zero. Então a gente tem que usar uma escala de temperatura onde não tenha zero. A Kelvin não tem zero, porque o zero na escala Kelvin é o zero absoluto. Não tem como tu chegar a zero na escala Kelvin. Porque o zero absoluto é uma temperatura inatingível, certo? Então essa equação é sempre válida quando tu está trabalhando em Kelvin. Porque tu nunca vai ter T igual a zero em Kelvin. Por isso. Entendi. Então, valor de gás ideal sempre em Kelvin. Tem outras contas que tu pode usar Celsius, tipo as de dilatação, que vai ser a próxima que a gente vai ver. Daí a gente chegou aqui que a resposta, então, é menos 4,3, basicamente, né? 4,3 vezes 10 na 5 joules.
é um trabalho negativo, né? O problema pergunta sobre isso. O quanto vale o trabalho realizado pelo gás? Achamos. Ele recebe ou cede calor durante este processo, né? Essa questão de receber ou ceder calor, né? Você acredito que você deve saber, né? Quando um corpo ele recebe calor, o calor é positivo. Quando ele cede calor, quando ele está dando calor, sendo o calor uma transferência de energia, então quando ele está dando calor é um calor negativo, quando ele está perdendo energia, certo? Uhum. Beleza. Muito bem, então como o trabalho é igual ao calor, também vai ter menos 4,3 vezes 10 na 5 joule. Ou seja, ele está perdendo calor nesse processo. Porque deu negativo, igual ao trabalho. É, negativo. E qual é a magnitude do calor trocado? A magnitude do calor trocado é o valor em módulo. É isso que ele está perguntando. A magnitude é isso aqui. Essa quantidade. Que é a mesma quantidade do trabalho. Então, resolver esse problema passa completamente pelo fato de tu saber como lidar com o processo isotérmico. Que é a situação de calor igual ao trabalho. Beleza? Beleza. Então é isso. E entender que quando um gás ele é comprimido, o trabalho é negativo. Porque o trabalho é sobre o gás. Não é feito pelo gás. O trabalho é sobre ele, quando ele está sendo comprimido. Então, por isso que deu negativo. A equação mostra isso e a lógica da física também. Né? Porque o gás ele tende a se expandir, mas está aplicando uma força que está contraindo essa expansão. Então, é que nem lá na física 1. Quando tem um trabalho negativo é porque você está indo contra o movimento do corpo. Por exemplo, a força de atrito. Ela é sempre um trabalho negativo. O corpo está indo para um lado, mas a força de atrito está indo para o outro, atrapalhando o movimento. Ok? Uhum. O processo é o mesmo, a ideia é a mesma, aqui no ponto de vista do gás ideal, né? Então tá. Vamos para a próxima questão. Vou apressar um pouco aqui, porque se entrou meio atrasadinho, mas acho que vai dar tranquilo de fazer tudo. Vamos para a próxima. Cadê ela? Uma barra de cobre, né? Beleza. É esse mesmo, né? É, essa mesmo. Certo. Dá uma reduzida aqui para ficar no zoom. Uma barra de cobre de comprimento LC, área de seção reta AC e coeficiente de condutividade térmica KC tem suas extremidades conectadas a dois recipientes. Então é uma barrinha que de um lado vai ter água fervendo e do outro gelo. Então imagina uma barra de ferro, que um lado conectado com ela tem água muito quente e do outro um gelo bem frio. Dois extremos de temperatura. Assumindo que as paredes da barra têm um isolamento térmico perfeito, paredes da barra, qual é a quantidade de calor recebida pelo recipiente com gelo em um intervalo de tempo ΔT? Quanta massa de gelo derrete após esse intervalo de tempo? As paredes da barra. Parede da barra? Que merda é essa? Não entendi o que ele está querendo dizer com isso, mas eu acho que ele está dizendo que só vai perder. Só vai haver transferência de calor pelos cantinhos da barra aqui. Tipo, nessa parte aqui é perfeitamente isolado. Então ele não vai perder nenhum calor para o ambiente. Então por isso que eu estou colocando essa. Eu vou fazer melhor ainda. Vou colocar um tampão roxo aqui. Ou azul, sei lá. Quê? Ou verde, para não confundir. Um isolante. Coloquei um isolante na parte de cima. Isolante na parte de baixo. Ok? E aqui do lado, vamos colocar assim, do lado esquerdo, vai ter uma água fervendo. Então eu vou colocar uma aguinha aqui borbulhando, vamos colocar assim. E aqui vai ter um cubão de gelo. Certo?
escrever aqui. Então, ocorre uma transferência por essa barra de metal. Aqui é uma barra de metal. Numa situação como essa, a gente tem que usar a equação da transferência de calor. Conhece ela? Qual, perdão? Equação de transferência de calor. Não conheço não. Quer dizer, não estou me lembrando. Certo, vamos ver. É uma equação importante aí nesse conteúdo. Ele vai. Eu não sei qual livro vocês usam aí na faculdade de vocês. Realmente não sei. Mas. Cadê essa equação? Não me lembro de cabeça. Tá no livro aqui, essa desgraça? Achei. Tô viajando. Eu uso o Halliday. A Halliday tem um resuminho sempre no final do capítulo que ajuda bastante. Então, olha só. Essa é a equação da... O Halliday é o fundamento, senhor. Isso, fundamento de física. Isso aí. Ó, olha só. A taxa de condução com a qual a energia é conduzida, né? Ou seja, uma potência, taxa de energia no tempo é uma potência, que nem os quilowatts que tu usa para um aparelho funcionar, né? Um aparelho eletrônico funcionar. É dada basicamente aqui, ó, você pode, então, encontrar isso tanto se você tiver o calor e o tempo que esse processo ocorreu, quanto a condutividade do material que está ocorrendo a condução, no caso do nosso metal, a área dele, e as temperaturas extremas, né? A temperatura fria e a quente, dividido pelo comprimento onde isso ocorre. Okay? Então nós temos tudo aqui para encontrar qual que é a taxa de condução. O que o problema pede? Ele pede, primeiramente, a quantidade de calor recebida. Então ele quer esse Q aqui. Ok? Recebida durante o intervalo de tempo ΔQ. Então ele quer o quê? Ele quer o quê? Que vai ser dado simplesmente por Ka vezes a temperatura quente menos a temperatura fria, dividido pelo comprimento, só que ele quer vezes o ΔT. Então a resposta tem que ficar em função disso. Em outras palavras, para resolver esse problema, a gente novamente precisa só substituir os dados que o enunciado deu, tá? Ele deu todos esses dados. Ele deu qual que é a condutividade do negócio aqui. Ele chamou de Kc. Tem que deixar em função dessas coisas, né? Então, bem, já resolveu uma conta. Não tem número nenhum, né? A resposta é isso aqui. Pronto, resolvido. Oh, caramba. Ok. Agora, se o professor quer que vocês obtenham essa expressão, daí é um pouco mais complexo. Tá? Mas o Halliday faz isso. Mas eu acho que, pô, é meio tenso fazer isso aí. Aqui, ó, vou mostrar para ti no Halliday, então. Porque eu posso pegar a equação pronta, do jeito que está ali, ou usar o que o Halliday fez. Ó. A gente tem a mesma situação que a gente está ali no nosso problema. Só que ele está supondo para duas placas aqui, não sei por quê. Bem, entendi por que ele fez isso. Ó, é assim que ele obtém, tá? Mas ele já vem com essa equação de cara aqui. Deixa eu ver. Aqui. Pô, o Halliday não obtém, ele só dá a resposta. Tá vendo aqui? Ele não nos mostra por que é isso. Ele não nos mostra. Mas ele diz que a energia conduzida é igual a isso. E aqui já de placa composta. O Halliday não mostra como que obtém. Então eu não sei se é essa a ideia se essa é a ideia que o professor de vocês querem, mas o Halliday não mostra. Tá? Então, pô, se o livro não mostra, é porque é meio tenso. Né? Mas a gente pode tentar procurar na internet. Obtenção. Professor, cheguei, desculpa o atraso. Uhum.
Tá em qual questão? Segunda. Beleza, valeu. Obtenção da equação de condução de calor. Putz. É que assim, eu não sou o professor de vocês, né? Eu não sei o que exatamente ele quer. Se ele quer que vocês obtenham ou se ele quer que vocês peguem a resposta já dada ali no Halliday e utilizem. Não sei. Realmente não sei. Então, tipo, essa solução já está no Halliday. Assim, geralmente ele é um pouco mais teórico, né? Talvez ele queira que a gente chegue. Pô, nem o Halliday faz isso. Ah, então vamos usar. O que você acha, Igor? Foi como a Lu até falou, ele é bem teórico, ele vai escrevendo, vai explicando, mostrando tudo direitinho. Mas quanto a isso, eu acho que é mais aplicação também aqui. Com os dados que a questão dá. Questão 2, né? Tá lendo o enunciado ainda da questão 2, né? Ela não dá dados. Questão não dá dados? Não. Não, a questão ela vai se tornar aquela. É só letra mesmo. É porque a Lu ela gosta de coisa mais concreta, a questão do número. Mas Eu sinto falta do número. O Halliday não mostra essa obtenção e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que tem que utilizar a série de Fourier para encontrar isso aí. Que é um negócio que vocês não vão ver com certeza. Porque é cálculo 4 para cima. Não, se for usar então cálculo 4, eu não creio que ele tenha passado, não. Pode crer. Porque pré-requisito para física 2 é cálculo 2, né, Lu? Nada a ver. Pré-requisito para física 2, eu acho que é cálculo 2, Cálculo 2 e física 1. Eu encontrei alguma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui, tá? Encontrei um PDF interessante aqui, deixa eu só mostrar. Mas eu realmente não conheço isso aí. Qual que era o PDF? Era aula 25. Professor, o senhor quer dar uma olhada no material do nosso professor? Não, agora não. Tá. Ó, aqui a gente tem um slide que ele faz uma equação de condução de calor, que é o que está acontecendo nesse problema. A energia sai da água quente lá e vai até o gelo. Daí ele usa umas equações um tanto tensas aqui, né? Equação da derivada do calor por meio de um Laplaciano. Acredito que vocês não viram Laplaciano ainda, né? Isso aqui é cálculo vetorial. Mas de toda forma, passo a passo está aqui. Passo a passo está aqui, ó. Daí, vamos ver o que ele faz. Ele diz que... O que é esse ρ aqui? Rho CV, acho que é a densidade. Assim. Densidade vezes o calor do material que está trabalhando, no caso, o casinho lá, vezes a derivada da temperatura, é igual a AH, elevado à temperatura, isso soluciona, só que dá LN aqui. Eu acho que não é o caso, não. Não dá LN na nossa resposta. Realmente tenso. Porque essa equação eu nunca vi ela sendo obtida. Senão eu até podia fazer para vocês, mas eu realmente nunca vi ela sendo obtida. Não parece que é o caso. Olha, eu não tenho livro, fica um pouco complicado para mim, né? Será que ele pergunta na 2 quanta massa de gelo derrete após esse intervalo de tempo? Será que ele não está se referindo a, sei lá, 1/3 da massa? Será que é só a gente fazer manipulação de fórmula para chegar a alguma coisa? Não tem como tu saber exatamente, uma vez que ele não está te dando qual que é a condutividade térmica, qual que é o comprimento, não tem. Então ele vai ter que ficar, essa resposta da B vai ficar em função desse calor aqui, ok? Vai ficar em função desse calor aqui. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, o calor que sai da água fervendo é igual ao calor que o gelo recebe. Certo? Só que o teu professor, ele também poderia ter deixado um pouco mais claro. Se um pouco de massa derrete, significa que esse gelo está a 0 graus. E ele não falou isso.
Em nenhum momento ele falou isso. Porque, bem, pode ser, mas pode não ser também. Essas questões estão sempre mal formuladas, né? Na outra conta também era isso. Porque para gelo derreter, é necessário que aconteça o seguinte, que ele tenha o tal do calor latente, mais um calor de variação de temperatura aqui do gelo. Isso aqui é tudo para gelo. Então, o calor que sai da água fervida lá vai ser igual a mL mais... ou seja, esse ml o que, que é? É a quantidade de calor, a quantidade de gelo que virou água. Tá? E esse aqui seria o quanto dessa quantidade aqueceu. Tá? Só que aí que tá. Então tem muitos detalhes aqui. Tem muitos detalhes do tipo, esse gelo, ele tá já a 0 graus ou esse gelo tá a menos 10 graus? Porque se ele tiver a menos 10 graus, uma parte do calor que ele vai receber vai ter que fazer ele sair de menos 10 graus, por exemplo, chegar até 0, e daí quando ele chegar até 0, ele vai começar a derreter. Ok? Então tem muitos detalhes aqui que o professor poderia ter deixado um pouquinho mais claro. Ele não deixou. Beleza? Então a gente vai ter que fazer suposições. Então eu vou fazer a seguinte suposição aqui para responder essa conta. Tem que ser suposição. Poderia ter ficado, né? Ó, para B. Aquele negócio de chegar até a fórmula não é viável fazer, né? Isso aqui a gente não vai fazer. Por que não? Porque não é Física 2. Isso aqui é Introdução à Termodinâmica. É uma matéria muito além de Física 2. Que vai envolver no mínimo um monte de derivadas parciais. Já que não tem no Halliday, é porque não é conteúdo de Física 2. Entendi. Vamos supor que o gelo está inicialmente a uma temperatura P, que não é a temperatura de fusão. É uma temperatura abaixo da defusão. Tá? Tipo, menos 10 graus, menos 20 graus, é alguma coisa abaixo. Então, o que vai acontecer? Pela conservação de energia, toda a energia que sai da água fervendo vai ter que ir para o gelo, por conservação. Então, vamos nos preocupar só com a energia que o gelo tem que receber para derreter. Ele tem que receber uma energia para ele aumentar de temperatura, sair desses menos 20 graus Celsius, ou sei lá, menos 100 graus Celsius, sei lá a temperatura que ele está, e chegar até 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão. É a temperatura onde ele deixa de ser gelo e vira água. Só que quando ele chega nessa temperatura, de acordo com a física, a gente precisa de um calor só para transformação. Ele vai receber calor sem mudar de temperatura. Vai receber energia só para se transformar, para deixar de ser sólido e virar líquido. É o que a gente chama de calor latente. A equação do calor latente é ml. É a quantidade de massa, no caso, a massa do gelo que a gente tem, vezes um calor tabelado. Isso aqui está em tabelas. Tabelas de calor latente. Essa outra energia aqui é a energia do Quimacete, né? Aquela velha equaçãozinha para dar a relação de quanta energia precisou para ter uma determinada variação de temperatura. Ok? Então é isso. Eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem do que se trata. Quantidade de calor para variar a temperatura. Beleza. Agora é o seguinte, ele está pedindo essa massa aqui, né? Olha só o que o problema pede, para lembrar aqui vocês. Quanta massa de gelo? Então ele quer aquele M. Então, ele quer que a gente isole esse M aqui. Vamos isolá-lo. Então, por hora, eu vou só isolar ele aqui. Depois eu vou substituir as coisas do lado esquerdo, tá? Então, se eu isolar M, vai ficar C ΔT, né? Só que a gente já sabe que a temperatura final em Celsius é 0. Por quê? Porque é a temperatura onde o gelo derrete. E a temperatura inicial é essa que eu defini aqui, ó. Temperatura T. Eu vou chamar de TI, de T inicial. Então, vocês acredito que saibam que ΔT é a temperatura final menos inicial, então a temperatura final que é 0, menos a inicial que é TI. Ok?
Uhum. Isso aqui é igual ao calor fervido. Mas o que é esse calor fervido, né? É esse calor que a gente acabou de encontrar aqui. É o calor que foi transferido da água fervendo para água gelada. É isso aqui. Ok? Então a gente já tem o que é esse calor fervido. Muito bem. Então eu vou até substituir já aqui, igual a tudo isso que eu acabei de obter. Como eu estou querendo a massa, vou isolar ela. Então a massa vai ser igual a isto dividido por isto. Pronto. Opa. Beleza? Basicamente isso. Ok? Agora, se o professor de vocês piar, obtém a equação da condução, quando ele falar comigo, porque isso aí não é matéria de Física 2. Eu garanto para você, já dou essa matéria há 2 anos na faculdade, a gente nunca obtém essa equação. E eu obtive essa equação na graduação, quando eu fiz introdução à termodinâmica. E foi por meio de uns cálculos absurdos, assim, que a Física 2 não entra nem no escopo da Física 2. Assim. Então, deixa para lá. Professor, esse símbolo, eu não ouvi, esse símbolo que parece uma borboletinha antes do A. É o K, é a letra K. Tá. É esse K aqui, ó, condutividade térmica. Ah, sim, beleza, show. Tá? Essa é a Foi mal. quantidade de massa que vai ser transformada, tá? Só isso. E por sinal, esse TF aqui, de temperatura fria, é o próprio TI, temperatura do gelo. Uhum. Então, temperatura quente ali vai ser água fervida. Que eu não sei qual é a temperatura da água fervida. Pode ser 100 graus, como pode ser 200 graus. A água está fervendo a 200 graus também. Então, essa é a expressão geral de quanta massa vai ser derretida nesse processo, tá bom? Essa expressão aqui. Uhum. Então TI de cima é da água fervida e TI de baixo ali é do gelo, né? Não, é tudo mesmo TI. Essa aqui é a temperatura fria, temperatura do gelo. Ah, sim. Isso, tudo mesmo TI. São iguais. Por isso que eu uso a mesma letra. Senão eu usaria uma letra diferente. Tá bom? Seria temperatura inicial? Do gelo, temperatura do gelo. Depois tu dá uma olhadinha lá no começo, tá? No começo eu expliquei isso aí. Beleza. Agora vamos para a última. Deixa eu abrir aqui a última. Máquina de Carnot. Máquina de Carnot também tem umas equações prontas já. E aqui do jeito que tu gosta, Luana. Só jogar os números na fórmula. Uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente em uma temperatura de 600 Kelvin e uma fonte fria em uma temperatura de 300 Kelvin. A cada ciclo, a máquina absorve uma energia de 100 joules. Então, de onde ela absorve? É uma máquina funcionando, tipo uma máquina a vapor. O cara vai jogando carvão ali nela. Então, por meio desse combustível que passa essa quantidade de energia a cada ciclo, a voltinha que a máquina dá para girar o motor, para fazer qualquer coisa que seja. Qual é a potência desta máquina se cada ciclo leva 0,01 segundos para ser realizado? Ok? Se você... E, finalmente, quanto tempo essa máquina levaria para levantar um bloco de 100 kg de uma altura de... daí tu não mandou o resto. Você tem que achar a altura. Mas isso é fácil, a gente vai só utilizar MGH. Por hora, vamos resolver a primeira parte. Novamente... Não, a altura tá ali do lado, de 10 metros. Tá ali, o finalzinho, na foto que eu te enviei no WhatsApp, o finalzinho ficou do lado, na parte superior, à direita. Perfeito, sem problema. Então, qual é o lance aqui? É usar o conteúdo de máquina de Carnot. Tá? A máquina de Carnot vai aparecer no último capítulo do Halliday também, então sempre usem o livro para se basear, tá, gente? Senão, vocês não podem usar slide, essas coisas aí, porque isso pode estar errado. Agora, se está no livro é porque está certo. Então, na P1 eu usei aquele tópico de física. Teria algum problema ou não, né? Não sei o que tu tá falando. É um livro isso aí? É livro. Então, beleza. Eu gosto de usar o Halliday. O autor. Eu não lembro, eu não sei também. Tópicos de física deve ser o Tipler. Deixa eu ver aqui. De toda forma, é um bom livro. Se for o Tipler ou
pode ser outro. O importante é pegar de livro. Eu gosto do Hadley porque eu já uso há muitos anos, né? Mas eu sei que tem melhores. Mas talvez no contexto de engenharia é o suficiente para vocês. Os outros, eles são... É aquele do Galter, do Newton, do Hello, não sei o nome. Olha, não conheço não, mas deve ser bom. Ó, então, se a gente está falando de máquina de Carnot, galera, a gente está pensando nessas equações aqui. O que é a máquina de Carnot? Uma breve introdução. Quando a gente está falando de ciclos termodinâmicos, a gente sempre tem uma perda, né? Não tem como tu ter uma máquina perfeita, que toda energia que tu joga nela vai se transformar naquilo que tu quer. Por exemplo, um carro, né? Parte da energia que a gente tira da gasolina não vai se transformar em movimento no carro. Vai ser energia para aquecer o motor, por exemplo. Mesmo numa lâmpada, uma lâmpada fosforescente. 98% da energia que tu joga nela é para aquecer. Só 2% vira luz. Né? Então, quanto maior a eficiência, mais legal, né? Tu tá gastando menos energia. E a máquina de Carnot é a máquina que fisicamente te dá um limite de qual seria a eficiência máxima. Tá? A eficiência máxima de qualquer máquina térmica sai da teoria da máquina de Carnot. Então, fazendo os cálculos lá, que o Halliday mostra muito profundamente, a gente chega aqui para uma máquina de Carnot, a eficiência, que é esse valor aqui, esse εc, depende basicamente de qual é os extremos que tu está trabalhando, qual é a temperatura fria e qual é a temperatura quente. Na prática, a gente tem isso para as máquinas que a gente usa, né? Por exemplo, quando a gente tem um ar-condicionado ligado num dia muito quente, ele vai ser menos eficiente. Porque tu tem uma temperatura muito quente aqui. E daí vai dar problema. Basicamente, quer dizer que ele vai ter que trabalhar mais, isso? Vai ser menos eficiente, para te dar a mesma quantidade de friozinho, vamos dizer assim. Ele vai ter que trabalhar mais, vai gastar mais energia. Essa fórmula que o senhor colocou aí é EC igual a 1 menos EC que está escrito? Temperatura fria, temperatura... isso aqui é rendimento, tá? Pode chamar de... tá. É o rendimento. Tá bom? Então, olha só, a gente já tem tudo aqui para encontrar o rendimento. Só que o problema está pedindo é a potência. Ok? E daí, se vocês lembrarem de potência, a potência de qualquer máquina que seja, ela é igual ao trabalho realizado pela máquina dividido pelo tempo. Então, se a gente encontrar o trabalho, a gente encontra a potência, porque o tempo foi dado. 0,01 segundos. Ok? Agora, como encontrar o trabalho, né? Uma vez que a gente encontra o rendimento com essa parte aqui de cima, e é o mesmo rendimento aqui de baixo, eu encontro o rendimento, substituo aqui embaixo e substituo esse calor Q aqui, que foi informado também, que é o calor que ele recebe. Ó, cada ciclo a máquina absorve 1000 de energia. Então, esse calor absorvido aqui é 1000. O trabalho é o quanto de energia ele vai tirar desses 1000 e transformar em algo útil. Ok? E esse trabalho, então, está associado com o rendimento. Então, vamos encontrar o rendimento da máquina de Carnot. Rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria, que é 300 Kelvin, de acordo com o enunciado, dividido por 600 Kelvin. Está tudo no enunciado, tá? Então, o eta aqui é 1 menos 1 meio. Então, o rendimento é meio. Ou seja, 50%. Quando tu tem uma coisa como essa, tu multiplica por 100 para encontrar uma porcentagem associada para entender mais fácil. Ou seja, apenas 50% da energia que essa máquina recebe vira trabalho útil. Ok? Só isso. Só 50%. Então já dá até para saber que o trabalho é 500 joules, né? Mas a gente encontra isso, usando a equação aqui de baixo. Rendimento é igual a trabalho dividido por calor. Energia útil, energia que virou alguma coisa útil, dividido por toda a energia que a máquina recebe. Agora, substituindo os valores, 0,5 é igual ao trabalho que eu estou procurando para usar na potência depois, dividido pela energia que essa máquina está recebendo. Que é 1000. Então, se a gente passar o 1000 multiplicando para o outro lado, a gente encontrou o que a gente estava prevendo, que era 500 joules. Afinal, essa máquina desperdiça 50% da energia. É o que está dizendo aqui o rendimento. Então, encontramos o trabalho. Mas ainda não é isso que o problema pede. O problema pede potência. Que para qualquer máquina, em qualquer contexto da física,
É trabalho dividido por tempo. O trabalho é 500 e o tempo é 0,01 segundos. Se vocês fizerem essa conta, vai dar 50000 watts, ou seja, 50 mil watts. Essa máquina tem uma potência de 50 mil watts. Beleza? Foi só aplicar nessa fórmula, nada além disso. Tá bom? Nossa, que estranho. A questão que mais vale ponto, essa questão é a que mais vale ponto e é a mais simples. Bem, ela é simples. Mas as outras também eram. O problema é que o professor não deixou claro. Daí fica um pouco complicado, né? Ele manda... Assim, se eu fosse o professor de vocês, isso aí já estaria... A outra seria mais simples. Porque eu já saberia exatamente o que eu quero. Só que eu não sei o que o professor quer, eu não estou na cabeça dele. Mas supondo que ele quer o que eu fiz lá, também não tem grandes problemas. Agora vamos para B. Quanto tempo esta máquina levaria para levantar um bloco de 100 kg de uma altura de 100 metros? Então vamos fazer um desenho do que está acontecendo. Nós temos um bloco aqui, que ele vai sair do chão, nessa situação inicial, e vai subir 100 metros. Até a situação final. Ok? Muito bem. Qual é a energia que ele gastou para fazer isso aqui? É a energia que venceu a energia potencial gravitacional, ou seja, mgh. Ele só subiu porque... Não são 100 metros, não. É 10 metros. E são 10 quilos para 10 metros. Tá, tanto faz. Quanto tempo a máquina levaria um bloco de 10 quilos de uma altura de 10 metros? Ok, a energia dada por essa expressão aqui. Então, a energia que ele precisa é o 10 da massa, vezes... vamos usar 10 da gravidade também, e 10 da altura. Então, a energia que ele precisa para subir é 1000 joules. Ok? 1000 joules. Muito bem. Agora, se vocês observarem o problema, a gente descobriu o seguinte, que a cada ciclo essa máquina produz um trabalho de 500 joules, ok? Então eu preciso de 2 ciclos para ela produzir 1000 joules. Eu preciso de 2 ciclos para ela ter energia suficiente para levantar esse bloco, então. Que precisa de 1000 joules para ser levantado. 2 ciclos. Quanto tempo demora cada ciclo? 0,01 segundos. Então significa que essa máquina vai demorar 0,02 segundos para levantar o bloco. Só isso, 0,02 segundos. Ok? Eu expliquei pela lógica, agora eu posso fazer a conta. Então, a gente fez mgh, agora eu vou explicar o que é esse resultado. Essa é a quantidade de energia necessária para subir o bloco. Agora vamos ver quantos ciclos, ou seja, tempo é necessário para que a máquina produza essa mesma energia. Bem, novamente a gente vai usar a equação do trabalho, então, porque é esse trabalho que vai vencer a energia potencial. A equação do trabalho, de acordo com a potência, é P vezes ΔT. Ok? Então eu já sei que o trabalho tem que ser 1000. A potência dessa máquina, a gente encontrou que é 50 mil. Eu quero encontrar o tempo. É o que o problema está pedindo. Então eu isolo o tempo. 1000 dividido por 50 mil. Isso vai dar 1 sobre 50. Mais conhecido como 0,02 segundos. Podem fazer a conta. Beleza, pessoal? Era isso, basicamente, que eu tinha que falar para vocês. Belezinha? Vou salvar aqui. Belezinha. E gostaria de ficar um pouco mais com vocês, mas tem outro aluno aqui já na orelha. Daí eu vou mandar o vídeo para vocês logo que eu postar no YouTube e as imagenzinhas eu já vou mandar no grupo lá, beleza? Beleza. Então, beleza. Agradeço a atenção de vocês aí. Até a próxima. Obrigado, viu, mestre? Obrigado mesmo.
Eu que Obrigada. agradeço. Prática é Eu que agradeço. totalmente diferente. Ele sai fazendo as coisas assim, não sai explicando nada. Que Dá um bom que você exemplo, curtiu. caramba, ajuda muito, cara. Pô, fico feliz demais. Valeu. Abração. Bom fim de semana. Obrigado.